né? Pois é, então, eu estou aqui gravando pelo Skype um bate-papo que eu estou tendo com o professor Alexandre Moraes, da UF, e a professora Lolita Guimarães Guerra, da UERJ. A gente vai falar sobre Homero, os poemas de Homero. Tá? Os poemas de Homero, a história, etc. Etc, etc. Okay? Obrigada, tá, por estarem participando. Obrigada, Marta. Agradeço o convite, Marta. Tá. E aí, se vocês quiserem, eu posso começar. Né? Quer dizer, daí a gente realmente bater um papo bem formal. Porque eu sei que vocês trabalharam com Homero e tudo mais. Talvez eu comece por esse ponto aí, que seria o meu último ponto. Né? Eu fiz uns 5 pontinhos aqui para falar com vocês, mas eu acho que seria interessante a gente começar por aí. Quer dizer, por que eu estou chamando vocês? Porque vocês, de alguma forma, trabalharam em pesquisa, dentro de sala de aula, com Homero, né? E eu queria que vocês me dissessem como é que é essa experiência. Maravilha. Tá? Tá com vocês a bola agora. Quem quiser começar a falar... Bom, eu trabalhei com Homero no mestrado e no doutorado, né? No mestrado Homero era parte da minha pesquisa, né? A minha pesquisa trabalhava no mestrado com o recitato aédico, com as práticas enunciatárias desses poetas gregos chamados aédicos. E aí, nesse mestrado, eu alarguei bastante o período em que eu considerei como típico do recitato aédico. Comecei com Homero, que é o registro mais antigo que a gente possui, e fui até os hinos homéricos, que são poemas, enfim, eram poemas do século VI, né, em sua maioria, que recebem esse nome, ainda que não tenham sido compostos, comunicados e transmitidos pelo mesmo sujeito que se diz ser Homero, né? Esse Homero metonímia que a gente costuma falar. E passei você vai ter que explicar isso depois, você sabe. Vamos sim. E trabalhei também com Hesíodo nesse período, ainda que Hesíodo represente uma tradição, aí vamos botar entre aspas, literária, um pouco diferente, não só de Homero e dos hinos homéricos, como também de boa parte da tradição grega, né? Talvez Hesíodo seja mais associado ao tipo de poesia sapiencial muito típica do Oriente Próximo. Então, sobretudo os trabalhos e os dias. De todo modo, ele também tinha uma técnica formular, ainda que provavelmente tenha composto já através da escrita, né? Como alguns defendem, mas mantinha ainda a métrica, as fórmulas e algumas tradições discursivas próprias de Homero. E no meu mestrado consegui trabalhar com a ideia de que esses poetas utilizavam espaços discursivos para conseguir louvar os próprios méritos. Quer dizer, a pergunta que eu fiz era: o que você fala quando você fala de si? Né? E quando eles falam de si, eles naturalmente buscavam utilizar o espaço da narrativa para louvar os próprios feitos, para louvar o próprio ofício. E aí eu fui mostrando no mestrado como isso se operava, né? Inclusive com referências religiosas através de divindades associadas à poesia, sobretudo as musas, Apolo e também Hermes. Já no doutorado, eu me dediquei exclusivamente a Homero, sendo que a preocupação do doutorado foi com diferenças etárias. Como Homero pensa as diferentes fases da vida. E pensando nessas diferentes fases a partir da chave que a gente tradicionalmente trabalha, né, mas fazendo uma comparação, cotejando a nossa própria experiência com a experiência que seria própria dos gregos do período. E o período também é uma questão que está sempre em aberto. Né? Mas pensando qual seria a concepção típica daquilo que a gente chama de infância, a ideia de juventude, a ideia de idade adulta, também não existia, mas enfim, que a gente pensa como típico da idade adulta, no caso, se tornar homem ou mulher, aner e gné, e sobre a velhice, pensando sobre e refletindo sobre as mudanças, sobre a forma com que o Homero experimenta as mudanças etárias e a relação dessas mudanças etárias com a lógica da experiência de vida, né, que se tornou muito marcante. Então, esses foram os debates que eu fiz no mestrado e no doutorado. Depois eu me afastei um pouquinho de Homero, comecei com outras preocupações. Hoje tem outras preocupações, mas Homero está sempre presente, inclusive nessas preocupações. E me parece que Homero é uma presença muito, muito marcante
em se tratando de Grécia Antiga. É muito difícil você trabalhar com Grécia Antiga e ignorar Homero, né? Ele sobrepaira, de alguma forma. Exatamente. Agora, e por que Homero é metonímio, então? Porque isso faz parte da questão de quem é Homero, né? Porque tá bem consolidado, né, a ideia de que um Homero, como um poeta de gênio, enfim, um gênio criativo que teria composto a Ilíada e a Odisseia, jamais existiu, né? O que é curioso é que nenhum grego duvidava da existência de Homero. Inclusive tem até tem até as imagens, né, as esculturas, etc. e tal. Em Quios, né, uma ilha que fica quase na próxima já à Ásia, né, uma das últimas ilhas, assim, você vê já o litoral da Turquia do outro lado da ilha. A cidade é todinha envolvida com Homero, né? Então, um centro cultural homereion, enfim, tem tudo. E tem a famosa Dascalópetra, a Pedra do Mestre, no templo de Cibele, que supostamente Homero sentava para ensinar os mitos às crianças. Né? Coisa que não tem notícia nem de que os aedos fizessem, mas que atribuem Homero fazendo. Né? E é uma tradição do século VI a.C., uma tradição bem antiga, que se alimenta em Quios. Né? Então, ninguém duvidava. Agora, desde o século XVIII, final do século XVIII, se não me engano, a partir da publicação do Prolegômena de Homero, do Augusto Wolff, que 1795, a data da publicação do livro, que se duvida da existência de um poeta de gênio. Quer dizer, Homero seria, na verdade, uma metonímia que representa uma série de poetas orais tradicionais que compuseram, transmitiram e comunicaram os poemas sem auxílio da escrita, pelo menos até o século VI. Né? Até o século VI em Atenas. Por isso que a gente trata Homero como metonímia. E também a gente trata Homero como metonímia porque a gente tem muita dificuldade de imaginar um texto sem autor. É uma nossa tradição oriental. Essa é a questão, eu acho. Assim, que a gente fala dos poemas de Homero, mas a tradição oral não tem autor, né? Não tem autor, não tem autoria, não tem preocupação com a integridade do texto, que tem que ser preservada de forma... Quer dizer, o que preserva a tradição. O que preserva a tradição, mas a gente não sabe lidar com isso. Eu cheguei a brincar, deixa eu ver se o livro está aqui. Ah, não está aqui em mãos, não. Ah, tá sim. Eu cheguei a brincar com os alunos, que eu estou fazendo uma leitura da Ilíada, né? Com os alunos agora desse período de quarentena. Eu falava dessa dificuldade de pensar um texto sem autor. Aí eu peguei esse exemplo aqui do Gilgamesh, que o editor fica tão enrolado que ele tem que botar anônimo aqui. O editor fica tão enrolado que ele tem que colocar aqui anônimo para fingir que é o anônimo, né? Porque a gente tem muita dificuldade de lidar com essa ausência de autor, mas na prática é isso. É uma coletiva, no máximo. Fala aí, Lolita. Não, então, eu cheguei em Homero muito tarde, porque as minhas primeiras investigações não tinham nada a ver com Homero. Eu trabalhei muito com o mito dionisíaco, né? A questão da ressurreição, a questão do casamento entre uma divindade e uma criatura mortal, né? Fiz comparações com o mito sumério, com cristianismo, mas eu não mexi em Homero. Homero não chegava para mim. Até que na época do doutorado, numa pesquisa sobre Hélio Aristides, que foi um orador esmírnio, né, escrevendo na Turquia no século II, ou seja, já no Império Romano, eu encontrei uma discussão muito interessante sobre a questão da identidade, né? Porque assim, eu fiz essa pesquisa para pensar de uma maneira que toca no que o Alexandre fez, né? Que é a pergunta sobre como a pessoa escreve sobre si mesma. Né? Os textos com os quais eu trabalhei eram textos meio que autobiográficos, meio diário de sonhos, umas coisas assim. E a bibliografia sobre o Aristides, ela toca muito na questão do corpo, porque os diários, eles eram também meio diários médicos. Ele conta as doenças dele, que ele acredita se deviam a Asclépio, né, o deus que ele mais cultuava. E aí, no escopo dessa bibliografia, tem um livro de uma autora chamada Brooke Holmes, chamado The Symptom and the Subject,
É maravilhoso, né? Que ela vai falar muito do corpus homérico, né? Para pensar, olha, o eu, né? Ele não reside numa alma desconectada do corpo, né? O próprio corpo, a própria individualidade corpórea, ela transita entre o material e o imaterial, né? O ataque ao herói pode ser feito por uma entidade sobrenatural na sua cavidade, né? No seu timo. E eu falei, nossa, é muito interessante. E assim, eu tinha, né? Claro, os poemas que com os quais eu não trabalhava no meu cotidiano, mas a gente tem, né? A gente vai comprando as edições que precisa. E foi aí que eu parei para ler, né? Para pegar todas aquelas passagens que ela usa. E eu falei, pô, isso aqui é muito legal. Só que eu acabo citando isso na tese, mas não foi meu objeto de pesquisa, né? O meu objeto era esse texto do século II. Mas eu fiquei com aquela vontade de voltar aos textos, né? Por outro lado, eu tinha entrado em contato com isso quando eu pesquisei sobre o dionisismo e bati na questão dos mistérios. Não a Ilíada e a Odisseia, né, mas o hino homérico a Deméter. É uma coisa que você acaba lendo quando você lê sobre mistérios, né? Que também não cheguei a ler, mas eu li, né? E aí, quando eu fui fazer a tese, também tem um componente mistérico lá na história do Aristídeos. Aí eu voltei para esse material, né? Que tem uma controvérsia de autoria, né, ainda mais complicada que a Ilíada e a Odisseia, né? Porque a coisa é ainda mais tardia. E aí ficou por isso mesmo, né? Entreguei a tese, tá, tudo bem. E eu comecei a fazer na FFP, logo que eu vim para cá, né? Que eu trabalho na Faculdade de Formação de Professores de Colégio aqui em São Paulo. Quando eu vim para cá, eu comecei a dar umas disciplinas optativas só para estudar a documentação. Então, eu dei em uma disciplina a Ilíada, depois em outra a Odisseia, e numa terceira eu fiz uma disciplina sobre mulheres na documentação, e aí eu usei as 3 e mais os hinos, né? E até então tem sido isso. O Homero tem sido, para mim, um material com o qual eu trabalho muito em aula, em situações de aula, né? Para pegar, assim, discutir esse canto, do que esses caras estão falando, que tipo de mundo, do ponto de vista material mesmo, é possível, né? A partir desse texto, né? Por exemplo, quando você tem lá a descrição do escudo de Aquiles, né? As cenas que estão ali, né? Você tem cenas de trabalho agrícolas, né? Com o rei supervisionando. Você tem sinais, né, de uma vida social que, lógico, a controvérsia se ela é da Idade do Bronze ou do século VIII, ela vai ficar aí para sempre, porque você não tem como destrinchar no texto o que é de quê, né? Mas a gente, no mínimo, pode dizer, olha, nesse período arcaico você tem um imaginário que está envolvendo coisas que supostamente são da memória, né? São de um tempo que já passou, mas que é muito fictício também, muito misturado com fantasia. Coisas que nem poderiam ter acontecido naquele momento são jogadas para lá e vice-versa, né? E você tem realidades muito concretas, como a escravidão, né, o tráfico de mulheres, o estupro, que, né, a gente não tem como botar isso simplesmente na fantasia dos poetas, né? Então eu tenho trabalhado, quando eu trabalho com ele, é por aí, né? Levando para a sala de aula para mostrar situações concretas. Tanto que justamente essa discussão sobre mito eu acabei abandonando um pouco, né? Eu uso aquele texto do Finlay, faço a discussão sobre os poemas, mas muito mais para pensar o que eles mobilizam, né? E aí tem a história do Schliemann, né? Que aquilo ali, na verdade, é uma moda do século XIX, de ficar catando as realidades da antiguidade na arqueologia, né? Eu vou mais por aí do que em torno mesmo dessa questão da relação do Aedo com a musa,
da memória com a verdade, como a Marta tinha usado. Então, esse foi o começo do... Eu passei isso para leitura, o Mestre da Verdade, mas para colocar... Porque qual é a questão, né, para mim, assim, que não trabalho com Homero diretamente, né? Eu trabalho com Homero para dar aula de História Antiga 1. Não é, eu nem tive esse contato em pesquisa, muito menos do que o Alexandre tem. O Alexandre é um especialista, né? E, no caso, eu trabalho com Homero em sala de aula. E aí, qual é a minha questão leiga, né, de sala de aula, quer dizer, para ensinar, né, para passar para os alunos de debate? A questão é como é que a gente pode imaginar ou pensar como historiador, né, o mundo de Homero, tal como ele chega para a gente hoje, que é um livro, né, são 2 livros ali da Odisseia, né, como é que a gente pode pensar esse mundo de Homero como fonte, né, levando em consideração que aquilo que está nos poemas de Homero, para os próprios gregos, era um texto referencial, né? Era um texto usando histórias referenciais, né? E daí, essa questão da verdade e do mestre da verdade, para começar a falar nisso, como é que a verdade se reproduz, digamos assim, no determinado período de cultura oral, por exemplo. Ela se reproduz através da palavra do Aedo. É uma das formas, né? Através da palavra do Aedo, né? E eu queria dar esse estatuto aos poemas de Homero, entendeu? Quer dizer, não somente... Porque, inclusive, eu não acredito que seja... eu não falaria... Como eu não falaria em literatura, né? Para o caso da poesia oral, para o nosso caso, literatura clássica, sim, mas não para o caso de Homero e a poesia oral para os gregos, né? Eu também não falaria de autoria, eu não falaria São esses momentos que vocês têm que me ajudar, porque eu acabei de me perder. Eu estava falando dos mestres da verdade, cara. Aí você entra na questão da literatura. Você não falaria de literatura. Eu não falaria de literatura, eu não falaria de ficção, era isso, cara. A cabeça vai rolando, assim. Ainda mais quando você não está em sala de aula, você não está concentrado. Eu não falaria também de ficção, porque eu acho que não é essa a questão. Eu tenho essa impressão que a atividade do Aedo, aí pegando mais pelo lado do Finn, pela aquela abordagem antropológica que ele tem, a atividade do Aedo, ela tem uma característica, digamos que a gente entende assim, é fantasia, mito, ou como o Aristóteles não, o Tucídides dizia, mitotes, né? O elemento mítico, é fantasia, né? Mas para eles essa fantasia é um modo de construir uma memória ou acessar o passado. Entendeu? Então, era isso que eu queria, era essa normalmente a discussão que eu levo para a turma. Entendeu? O Homero, os poemas de Homero são uma forma dos próprios gregos acessarem o seu passado. Se aquele passado é um passado como o nosso, ou seja, aquilo que de fato aconteceu, não é essa a questão, entendeu? Mas é uma forma de você ter um interesse pelo passado, um contato com o passado. E daí, como a gente que tem uma história científica, né? Como a gente que tem a história como saber, acessa os poemas de Homero como fonte, sabendo que não é um texto como a gente compreende, um texto literário. Então, sabendo, como o da antropologia, por exemplo, sabendo que se trata de poesia oral, né? Mas não só isso, sabendo que havia uma reivindicação do verdadeiro que apontava para a tradição homérica, né? Mais no período arcaico do que no clássico, tanto que depois os historiadores têm que bater, né, no elemento mítico e na fantasia de Homero para se estabelecerem, né? Nesse registro do verdadeiro, entendeu? Então, é por isso que eu comecei com os mestres da verdade, né? Não é muito para continuar por aí, mas para tentar estabelecer esse estatuto dos poemas homéricos. O que são os poemas homéricos para nós, como fonte histórica, né? Sabendo-se que, para os gregos, eles representavam um determinado interesse pelo passado. Né?
Eu iria, assim, tanto no período arcaico como no clássico, ainda que a chave mude, né? Ainda que haja uma diferença, eu costumo pensar como um discurso patrimonializado, sabe? É como uma narrativa que funciona como patrimônio. Um patrimônio coletivo e, de alguma forma, que tem um caráter referencial. É uma boa ideia. No caso do período arcaico, ainda existe um eco, uma tendência muito forte de pensar esse tipo de narrativa como parte de um passado comum, de uma experiência comum de passado que, de alguma forma, tem lastro com o passado, né? Você pega as tabuinhas de linear B, tá lá registrado alguns nomes, Agamenon, Aquileus, né? Que não necessariamente se referem aos nomes dos heróis homéricos, poderiam ser nomes comuns, né, frequentemente utilizados, mas que também dizem muito sobre a forma com que eles produzem esse gap, esse link com o passado. Quer dizer, se o nome existe, a prática está colocada, de alguma forma a personalidade pode ser desenhada nos termos de um passado comum. E no caso do período clássico, ainda que exista já colocado uma certa dimensão de estranhamento em relação ao valor de verdade, ou pelo menos o valor de verdade do ponto de vista mítico, né? Não deixa de perder o caráter referencial. Você pega Tucídides, por exemplo, Tucídides, logo no início da história da Guerra do Peloponeso, vai dizer que a Guerra de Troia foi o primeiro evento comum que uniu os gregos, né? Então, e que se torna também instrumental para pensar o próprio presente. Não é de estranhar, por exemplo, que a dissensão entre gregos e troianos pareça exemplar quando se dá o embate contra os persas. De repente, os troianos, que eles não fossem o que se chamaria de bárbaro no período clássico, passam a figurar como bárbaros, porque o bárbaro se apresenta, né? Então, eu acho que essa é a função do discurso patrimonializado. Ele tem uma função de fazer uma referência ao passado, mas tem uma função também de definir a forma de pensar o presente da vida social. Então, é por isso que eu gosto da ideia de que Homero sobrepaira o mundo antigo. Né? De Platão dizer que Homero vai ser o educador de toda a Grécia, já com algum tipo de ceticismo, de algum tipo de crítica também, muito presente. Né? Mas que também não deixa de ser um ponto de ancoragem, de ser um ponto de referência. O que é fantástico, porque o que me fascina na história antiga é uma relação de proximidade e distância que se dão quase que de forma simultânea. Né? A gente é muito próximo, por exemplo, de Homero, do ponto de vista da experiência estética, do ponto de vista da forma com que a gente conhece as histórias, com que as histórias circulam, são atualizadas, são, enfim, exibidas, mas também tem uma distância que se coloca. Eu desconheço, eu ignoro qualquer tipo de discurso patrimonializado semelhante para a gente. Então, é muito difícil você acessar, e é nessa dificuldade que mora, de alguma forma, a sedução. Né? É verdade, é verdade. Tem uma coisa interessante em como isso acontece, né? Que esse discurso é patrimonializado, mas ele não se institui como dogma, né? Você não vê nesse material qualquer possibilidade de que a narrativa ganhe um peso de dogma, né? De algo que não pode sofrer contestação ou não pode ser refeita, né? Não pode sofrer transformações. E aí é interessante que isso acontece dentro do próprio texto, né? Quando você pega lá na Odisseia, todos aqueles momentos em que Odisseu conta mentiras para os outros, né? Eu não sei se eu acho que é o Peter Jones que fala, isso aqui pode ser os autores, né, dando conta das narrativas contraditórias que circulam. Ou seja, aquela coisa de que as narrativas não tem como ser completamente apagadas e ignoradas quando você reconta a história, né? Então elas têm que de alguma forma ser incorporadas, ainda que dentro do universo que aquela história está contando, aquelas outras histórias sejam mentiras, né? Mas elas ainda assim passam a fazer parte desse repositório, né? Isso é uma coisa sobre a qual eu discuto muito com os alunos, né? Porque é uma relação com o texto que é completamente diferente daquela que depois vai se estabelecer com o cânon bíblico. São textos que estão ali para serem malhados, né? Aliás, eles não têm como textos, né? São histórias que estão ali para serem mexidas
e que vão continuar a ser mexidas. Elas não são de ninguém, né? E ninguém tem um monopólio de verdade sobre elas. Isso que é muito legal. Né? É verdade. Aí que tá. Fala. A pergunta que eu me faço, você falando isso, eu achei ótima. A pergunta que me faço é a seguinte: a história é de ninguém ou a história de todos? Porque a história do outro... A história de ninguém tá legal, esse trocadilho, né? Não, eu acho ótimo. Porque se a história... Porque, por exemplo, eu tô pensando aqui naturalmente nos termos de autoria, que, enfim, fenômeno muito marcado a partir do século XVIII, etc. Mas se eu pego um texto seu, por exemplo, eu não tenho o direito de alterá-lo. Sim, porque o texto, eu reconheço que é um texto meu. Né? Agora, se eu tomo um texto como meu, ou se é um texto que está aberto do ponto de vista da autoria, se torna mais confortável a possibilidade de você manipulá-lo. Né? A tradição coloca um peso sobre isso. Né? Tudo que na tradição é plágio, mas a tradição coloca um peso sobre isso. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo contemporâneo. Há pouco tempo eles refizeram uma música de infância do Atire o Pau no Gato, mas o gato não morreu, né? Aí refizeram uma música, Não Atire o Pau no Gato e tal. Tá absolutamente suscetível, porque não tem autor, não tem dono, não tem registro, você pode fazer isso. Ainda assim, teve uma série de resistências. Assim, olha só, enfim, naturalmente uma resistência conservadora, olha, o texto... estão querendo alterar, acabar com a nossa identidade, tem aquela coisa toda, né? Agora, no caso de Homero, talvez essa resistência conservadora tivesse bem menos presente, né? Tem um poema do século II, que é maravilhoso, acho que é do século II, antes de Cristo, que é maravilhoso, que é a Bratacomiomáquia, que é uma paródia da Ilíada, de uma batalha entre rãs e ratos. Sim. É uma coisa assim... É muito engraçado. Quer dizer, tem uma rã que se destaca, que é o Aquiles, ele luta contra os ratos que estão querendo atravessar o rio. Estavam lá mexendo em Homero, manipulando Homero, fazendo de Homero gato-sapato, coisa que o teatro também já fazia, não de gato-sapato naturalmente, mas que ia na tradição e não se sentia nem um pouquinho desconfortável em repensar algum aspecto da tradição para fazer com que os efeitos de sentido do discurso acontecessem da forma que se esperava no presente. Então, eu acho que é isso. Assim, o texto não é de ninguém, de fato, não é de ninguém, e ao mesmo tempo é de todo mundo. E é tão familiar que ele pode ser manipulado. Né? Sim. Enfim, mas eu acho que nisso... Aí eu acho que a questão religiosa também ela também é importante. Aí eu tô falando meio de orelhado, tô pensando isso agora, tá? Não tinha pensado nisso até esse momento. Mas assim, se o poema só é possível pela inspiração das musas, né? Ou seja, se de alguma maneira ele é uma revelação, toda a versão dele também né? E isso me parece muito com o sonho. A gente, contemporaneamente, tem uma relação com os sonhos como se eles fossem algo muito individual. Mas os antigos não pensavam assim. Né? As interpretações, os manuais que a gente vê... quer dizer, tem um manual inteiro, que é o de Artemidoro, né? Mas você tem outras narrativas breves em textos espalhados, no próprio Aestício você tem isso. O sonho, ele sempre tem um sentido... para além de você, né? Ele é sempre uma coisa do coletivo, do seu lugar dentro do coletivo. E aí, bom, onde é que eu estou chegando? Eu quero dizer o seguinte: o que eu quero dizer com não é de ninguém é porque também o que impulsiona a produção dessas histórias, num nível que pode ser interpretado como do religioso, não é humano. Não é do indivíduo, não é de uma pessoa com tempo e lugares definidos. É claro que assim, eu estou fazendo uma projeção. Se isso fosse uma pesquisa, eu poderia sentar e ver que eu estou completamente equivocada, que a documentação não me permite dizer isso. Né? Mas eu acho que existe uma compreensão de relevância da história, ainda que não se acredite completamente nela, né? E aí aquela coisa que o Vane fala,
né? Os gregos não acreditam nos seus mitos da mesma forma que eu acredito que essa mesa vai continuar de pé porque eu parafusei ela direito, né? É uma outra relação com a noção de verdade, que não impede que outra pessoa traga uma narrativa diferente, né? Que é uma coisa que a gente encontra em Platão o tempo todo. Os caras estão andando pela cidade, foi aqui, não, foi ali, né? Foi aqui que aconteceu isso, aquilo não foi lá, não foi aqui. É uma história que é possível de ser questionada, né? Uhum. Aí, nesse caso... É precioso, porque num momento de fundamentalismo religioso como a gente está vivendo, ter narrativas significativas, né, profundamente significativas para o ser humano, que possam ser questionadas, né, e que ao mesmo tempo estão vinculadas à nossa produção artística, aos nossos sonhos, às nossas sensibilidades, isso é muito importante, né, que outras pessoas possam contar outras versões disso. Como no caso de Antígona, né? Isso me lembrou a Antígona da... Você estava lá, né, Lolita? Aquele dia que a gente foi ver Antígona... No teatro. André Beltrão? André Beltrão. Isso me lembrou Antígona, que nem é grega, nem é nossa. É muito interessante. Você foi ver essa peça, Alexandre, não? Não vi. Não. Pô, é muito, muito legal, é muito interessante. Que é monólogo e ela nem é grega, nem é Antígona grega, ou seja, não é a tragédia grega, nem é uma Antígona totalmente nossa, entendeu? Ela fica pelo meio do caminho. Isso é interessantíssimo, assim. Porque ela não quer ser histórica, obviamente, né? Mas esse meio do caminho é bem interessante, porque eu acho que ele acontece com Homero. Quer dizer, acontece com muitos outros casos, mas no caso de Homero, eu acho que tem, sim, uma questão... Assim, eu acho que tem a ver um pouco com o patrimônio coletivo tal como você colocou, entendeu? Uhum. Enquanto Aristóteles, Platão tem a ver com uma tradição de história das ideias, né? Eu acho que Homero tem mais a ver com o patrimônio coletivo, entendeu? Mas eu queria colocar uma outra questão para vocês, na verdade não era nem essa, era o que você estava falando da narrativa que pode ser mudada, né? Ou das múltiplas, da pluralidade da verdade e tudo mais. Mas o Finley, ele tem uma... Não sei se vocês recordam disso, do Mundo de Ulisses. Que o Finley sempre dá essa impressão. Ele está escrevendo em 52, acho. Foi antes de ser publicada a Decifração do Linear B, né? E ele, lá nos idos de 52, ele diz assim... Você vê claramente que ele está muito preocupado com a historicidade do trabalho dele. Né? O que eu, como historiador... estou fazendo com Homero, né? E aí ele tem aquele capítulo 1 e capítulo 2 do Mundo de Ulisses, que são todos fala sobre a questão do Aedo, mas também é uma justificativa para ele próprio, como historiador, de por que ele está usando aquilo. E uma das coisas que ele fala, para mim, sempre foi curiosíssima, né? Que ele fala que Homero, ele usa exatamente, eu não sei com essas palavras exatas, eu não estou com o texto aqui, está tudo no IFIX, está tudo lá no IH, está tudo preso lá. Mas, assim, ele fala mais ou menos assim, Homero representa o primeiro estágio do controle que os gregos exerciam sobre seus mitos. Eu fico, assim, meio aparvalhada, assim, porque ao mesmo tempo e não é, porque você não pode imputar isso a Homero, ou seja, a poesia oral, né? Ela não, na verdade, ela não tem esse controle. Agora, você pode imputar isso ao primeiro que colocou aquele texto, né? Ou seja, que estabeleceu esse texto. Quer dizer, na medida que você estabelece o texto por escrito, você estabelece um controle sobre as versões, né? Então, não foi Homero que fez isso, né? Agora, o que me deixa assim, meio surpresa para nós, não para a época do Finley, né? O Finley tem realmente essa problemática, é a necessidade que ele tem de justificar que ele está usando o Homero como fonte histórica, porque Homero já representa, parece aquela tradição de Heródoto e de Cícero. Homero representa já um estágio de controle sobre o mito. Sim. Eu tô jogando na mesa. Tô jogando na mesa. O que vocês acham? O que vocês acham do Finley? A respeito disso, obviamente, não é no geral na vida, mas o Finley, existem muitos livros introdutórios a Homero, né? Tem muita coisa disponível.
Alguns são muito bons. E o do Finley eu também acho muito bom, né? Ele tem sua época, tem seu momento, mas eu acho que talvez seja, inclusive, um dos melhores livros do Finley, né? Eu gosto muito. É o que eu mais gosto. O que eu mais gosto também. Agora, naturalmente, ele está escrevendo em um período em que existia uma preocupação muito forte em definir o período em que Homero teria composto pelo menos o núcleo discursivo da Ilíada e da Odisseia. Essa era uma grande preocupação. Essa preocupação se torna um pouquinho menor a partir da década de 70, uns 15 anos depois, com os estudos de Milman Parry e Albert Lord, quando eles comparam Homero com um bardo iugoslavo chamado Avdo Medvedovic, que passava 2-3 dias cantando poemas tradicionais sem parar, enfim, né? Sem consultar nada. E isso fez com que Milman Parry e Albert Lord ficassem fascinados com essa capacidade de memorização, e a partir dali eles começassem a descobrir as técnicas, as mnemotécnicas, as formas com que a narrativa se estruturava no passado. E isso foi decisivo para você chegar à conclusão triste, mas igualmente bonita, do ponto de vista historiográfico, de que é muito difícil você estabelecer uma época para Homero, né? A partir daí, a hipótese do Finley ainda me parece muito boa, né? Finley citou Homero por volta do século IX a.C. Né? Ele coloca Homero na Idade do Ferro. A maioria dos historiadores hoje considera Homero o núcleo narrativo, pelo menos da Ilíada e da Odisseia, como típico do século, como tendo sido composto no século VIII, já tendo experimentado as transformações que levaram à formação das polis, né? Mas que também não me parece uma solução muito boa, né? Porque tem algumas questões ali que o Finley aponta que, de fato, quer dizer, por exemplo, a presença de assembleias. Porra, o pessoal utiliza a Assembleia de Ítaca quando o Telêmaco convoca a Assembleia. Porra, que Assembleia é essa que passou 20 anos sem ser convocada e que não delibera absolutamente nada? Né? Ele convoca a Assembleia para dizer, vou viajar para procurar meu pai. Não delibera nada. E Homero ele fala, porra, passou desde que o Odisseu foi embora que a Assembleia não era convocada. Então, eu gosto muito da hipótese do Malkin, no Retorno de Odisseu, que pensa o Odisseu como um herói protocolonizador. Então, eu acho que o protocolonizador deixa um espaço aberto, ele deixa uma abertura que é difícil de você preencher, de você ocupar, porque proto, quer dizer, o que é proto, né? Mas ele também estabelece uma fronteira, quer dizer, que é anterior ao processo de colonização organizada que vai se dar, sobretudo, a partir de meados do século VIII. Agora, é isso, quer dizer, a ciência histórica, enfim, é acumulativa. O Finley foi limitado pelo conhecimento que se tinha dos poemas homéricos à época. Então, eu acho que dentro dessa limitação, ainda que superada, ele achou uma solução muito boa. Não gosto da hipótese da cavalaria homérica, que ele utiliza também. Tem algum tempo que eu não leio o Finley, tá? Tem algum tempo que eu não volto ao Finley. Mas também foi uma hipótese superada, era uma hipótese muito forte no início do século XX. O Henri Jammer tem um texto também falando da cavalaria, enfim, arcaica, falando sobre os jovens, em Coletés, né? Essa foi uma hipótese também que foi descartada, de uma classe cavalheiresca, etc. Mas eu acho que é um livro muito sedutor e ele divide o livro muito bem, né? Precisa ser atualizado, precisa ser confrontado com outras leituras, sobretudo em relação à datação. Tem um autor que eu gosto muito, até separei aqui, que é o Gregory Nagy, mas ele no American Response, no American Questions, ele faz uma tentativa de sistematizar o período, né, em que em que o texto teria sido composto a partir das evidências textuais, né? Ele não recorre à arqueologia, por exemplo, que também, se você recorre à arqueologia, é um caos, sobretudo quando você pensa os metais. Porra, tem armadura de ouro. Provavelmente ninguém usou armadura de ouro em nenhum momento. Ou então era puro exibicionismo, ou o item de coleção pessoal que você passava para os filhos, ou então enterrava com isso, né? Mas, enfim. Agora, ele fala de 5 etapas da forma com que o texto foi se consolidando, né? Ele vai falar de um período mais ou menos fluido, né? Sem escrita,
que vai até o início do segundo milênio. Quer dizer, que teria reminiscências autênticas até o início do segundo milênio. Desde o início do segundo milênio. E que vai até o oitavo século. Ele vai longe. Ele vai longe. Oi? Mas que teria algumas reminiscências que sugeriria que esse texto de alguma forma circulava já no início do segundo milênio. No final do segundo milênio, perdão. Final do segundo milênio. Depois ele vai falar de um período pan-helênico, ao final do século VIII, que vai até meados do século VI, quando finalmente Homero é escrito, né? Ou de uma forma escrita. Tem um texto do Martin West que é maravilhoso, chamado The Invention of Homer, que ele vai discutir como Homero é inventado, como essa metonímia começa a surgir. Ele situa isso mais ou menos em Atenas, com os Pisistrátidas, né? Sobretudo Hiparco, que teria sido o sujeito responsável por encomendar uma versão escrita de Homero para ser usada em competições de rapsódios. Então, para você é maravilhosa a hipótese, né? Enfim, depois ele persegue, ele prossegue e vai até a Idade Média, o período que a escritura de alguma forma fez com que sobrevivesse e chegasse até nós, né? Até a Renascença, até o surgimento da imprensa. Mas, quer dizer, o grande debate que tem hoje é um texto que não tem época. É um texto de intervenções que tem um núcleo que talvez dialogue com as transformações ou com um período um pouquinho anterior às transformações do período arcaico. Mas esse período não é de época, esse texto não é de época. Pois é. Será que ele saiu do ar? Tá aí ainda, Alexandre? Eu tô aqui. Tá, que você deu uma congelada. Para mim deu uma congelada. E tem um outro problema que não são poucos, né? Mas que o Finlay, por exemplo, leva pouco em consideração. O que sobrou para a gente, o que chegou até nós, talvez seja uma parte muito pequena dessas tradições do ciclo troiano que circulavam, né, pela oralidade. E aí o leitor fica enrolado em algumas passagens, leitor moderno, né, fica enrolado em algumas passagens, porque de fato não encontra a solução. Tem um canto da Ilíada que é um desespero. Aí a solução que o pessoal encontra é dizer que é uma interpolação tardia. É uma solução também fácil. É uma interpolação tardia porque você não tem uma resposta. Que é o canto em que Diomedes e Odisseu vão fazer aquela ronda noturna para investigar o que está acontecendo no exército troiano. E aí eles encontram Doro, né? E matam Doro, volta. Aquilo não contribui em nada com a narrativa. Parece que é um parêntese imenso na narrativa. E ainda quebra uma tendência que parecia bem colocada de resguardar a noite. Ou seja, não vamos lutar durante a noite. A noite é o tempo de você se recolher no seu acampamento, cuidar dos seus mortos, banquetear, tomar o seu vinho, dormir para o dia seguinte. Até porque combate à noite não dá glória a ninguém. É preciso da luz do sol para que as ações heróicas se tornem visíveis, né? E aí aparece esse canto que não diz nada. Não diz nada. Ele quebra a tendência de combates diurnos, não diz nada. Mas nesse canto, Odisseu faz uma série de perguntas a Dólon, a esse espião troiano, quando ele pega. Ele pergunta onde é que os aliados estão, onde é que eles estão acampados, como é que eles estão dormindo, quem é que está reunido. E talvez, é especulação, mas talvez esse canto tenha sido decisivo para mais adiante, né, numa sequência da narrativa que a gente desconhece, Odisseu ter utilizado essas informações para bolar o estratagema do cavalo de madeira, que a gente só vai conhecer na Odisseia. Ela só vai conhecer na Odisseia. Mas aliás, a gente não sabia. Uma passagem belíssima da Odisseia. O canto 8 é introduzido na Odisseia, uma passagem belíssima, porque justamente aí a Lulita estava falando da questão da acreditar nos gregos em seus mitos e tudo mais, da pluralidade da verdade. Eu estava pensando no Aedo, né, que fala de si mesmo, e naquela passagem, no canto 8, que na verdade o Odisseu utiliza de uma reviravolta, né, para dupla atestação de autenticidade, né? O poeta é bom poeta porque eu estava lá e assim, vi tudo, e eu sou Odisseus porque o poeta está dizendo tudo como foi. É muito interessante essa passagem, né? O canto 8. Eu falo nela porque normalmente eu utilizo essa passagem em sala de aula para falar justamente sobre esse paradoxo, né? Entre o Aedo ser
aquele que traz a palavra das musas, por um lado, mas, por outro lado, o Odisseus utiliza politicamente mesmo o Aedo para construir a sua própria identidade num banquete aristocrático. É interessante. Uhum. E aí? Sim. Não, eu não gosto dessa ideia do controle da narrativa. Muitas vezes eu uso o caso da Ilíada e da Odisseia nas poucas vezes em que eu falo sobre a documentação bíblica, porque eu evito, né, tratar dessas questões em sala. Só que o meu recorte de história antiga lá na FFP, ele tem que incluir Oriente, né? Então acaba que você de alguma maneira traz essas informações, ou você vai ter que tratar dentro daquele modelo do canon, né? Uhum. Que não é o que eu faço. Aí, normalmente, quando vem, eu falo assim, bom, olha só, a gente tem aqui um conjunto de textos, né, que foram escritos em momentos muito díspares, por pessoas e circunstâncias muito diferentes também. Você tem uma tradição religiosa que quer dizer que esse texto, quer afirmar esse texto como um produto da Idade do Bronze, né? Mas a gente sabe que essa versão que a gente conhece, ela é produto de uma recensão do século VI. Ou seja, você já tem aí um gap enorme entre o que a tradição diz, né, internamente no próprio texto, de quando ele começa a ser produzido, e vamos dizer, a informação histórica, né, de que algumas narrativas vão ser eliminadas, outras narrativas vão ser reestabelecidas, com o retorno de uma parte da elite sacerdotal judaica, por exemplo, da Babilônia. Eu falo, bom, considerando isso, né, esse texto ele não pode ser percebido como uma unidade, né, exatamente da forma como a gente o conhece. Ele é extremamente moderno, se a gente está tendo uma perspectiva de história antiga, né, que não começa com o período arcaico, né? Uhum. E aí eu trago a história de Homero. Eu falo, olha, a gente tem que lidar com essa bibliografia, essa literatura, né, de uma forma que considera, bom, teve um momento que esse texto se estabeleceu, mas ele essas narrativas estavam circulando até aquele ponto sem nenhum controle. E ela continua sem nenhum controle, porque, afinal de contas, a gente está falando de um mundo que é marcadamente oral, né? Uhum. Mesmo com o advento da escrita, mesmo que tem altos níveis de letramento nas principais cidades gregas, a maior parte das pessoas, o maior índice de letramento não é suficiente para lidar com esse material na sua forma escrita. Vão circular oralmente. Tem um livro muito legal da Rosalind Thomas em que ela fala um pouco sobre isso. Letramento e oralidade, né? Esse livro é muito legal. Aí, tem a história, né, da recepção Pisístrátida. Na verdade, não importa quando que isso é sintetizado, assim. Porque né, você tem uma diferença muito pequena entre esse momento, né, da tirania e o momento da tragédia. Está relativamente próxima essa produção de histórias, né, em que é absolutamente possível contestar o que está escrito. E aí tem uma outra coisa que é engraçado, que outro dia mesmo apareceu uma reportagem, não sei qual foi o veículo, não sei se foi anexo, uma coisa assim, eu acho que me mandou, sobre... normalmente são umas manchetes bem assim, a primeira poetisa da história, enredoana, né? Que é o caso da filha de Sargão, que é sacerdotisa e supostamente autora de poemas, né? É muito interessante, porque os textos, inclusive, falam da dificuldade dela em escrever, né, à noite, ou tanto, todos os dias. Então, assim, parece muito autêntico, parece muito autobiográfico. Mas a gente está falando de contextos em que a autoria não necessariamente significa que a pessoa sentou
e escreveu. Escreveu, pois é. Ela criou, aquilo passou por ela de alguma maneira, passa pela corte dela, passa pelos escribas, pelos escravos que trabalham para ela, né? Não é possível você falar em letramento feminino, né, na Suméria usando um caso tão excepcional como exemplo, né? E aí eu fico pensando, bom, a partir do momento em que textos começam a aparecer, né, que é esse finalzinho do século IX, se for, ou o oitavo, depois de um hiato enorme, né, de documentação textual produzida no mundo falante de grego, cara, isso não quer dizer absolutamente nada para as populações que estão consumindo aquilo ali. E elas estão consumindo com uma plasticidade enorme. Tanto que vão aparecer narrativas no período romano, que a gente só vai conhecer por textos em latim. E aí, pô, elas são de quando, né? Quando é que aquilo ali começa a ser pensado ou falado? Eu acho que tem um componente que a gente nunca vai conseguir pegar, apesar de eu gostar de usar esse material para pensar um pouco em Idade do Bronze, sim. Né? Tem um lado em que eu acho que eles são possíveis, porque você está falando justamente de uma memória imaginária, uma memória que vai sendo forjada, né? Vai sendo criada de um passado que, de alguma maneira, é escavável, né? Não a guerra, os personagens exatamente como eles apareceram ali, mas algo daquele mundo é equivalente ao que a gente encontra nas escavações, né? Não estou falando só do caso de Troia, estou falando o que acontece quando você vai olhar essas cidades e pensar as conexões entre elas. A cerâmica cênica que vai ter que aparecer, né? Ela aparece de alguma medida ali, ela aparece no Levante, a cerâmica cicládica. Então, existe uma materialidade que os poemas homéricos, de uma certa maneira, nos ajudam a imaginar. E aí não é uma função para a ciência histórica, mas para uma consciência histórica, que não é tão dependente do rigor científico, né? Mas de como que a gente trabalha a partir das nossas sensibilidades com essa história que ficou e que certamente está muito distante da realidade da Idade do Bronze material. Esse é o que o Finlay passa no mundo de Homero, no mundo de Ulisses, desculpe, é mais ou menos essa inquietação. Eu, como historiador, eu estou louco para usar os poemas de Homero como fonte. Por quê? Porque tem tanta coisa ali que você vê que tem história, né? Está passando história do meu ponto de vista, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo situar isso numa sociedade dada no tempo e no espaço. Então, ele fica nessa... Ele não escolhe. Ele, em algum momento, ele fala o que o Alexandre falou. Ele diz assim, olha, se é para escolher um tempo, eu vou dizer que é o século IX, antes de Cristo, né? O antes da Era Comum. Sim. Mas eu preferia não ter que escolher, porque o que eu quero... Aí você passa em diante, capítulo 3, 4 e 5, você vai ter ele tratando antropologicamente, né? Do mundo da Ilíada, do Odisseia como um todo, né? Como se tivesse feito um trabalho etnológico, um trabalho, na verdade, de uma etnografia do mundo de Homero. E o que foi uma escolha interessante dele, porque ele acaba ressaltando vários pontos que são importantes, né? A questão do oikos na economia, a questão da reciprocidade e tudo mais, e, enfim, da hospitalidade, e que a gente depois usa a nossa própria imaginação, as nossas próprias questões, né? O que a gente quer pesquisar, o que a gente quer entender, para levar adiante. Por exemplo, o Malpin, quando ele fala no Retorno de Odisseu como protocolonizador, ele também está indo nessa direção, né? Quer dizer, na direção de que a Odisseia parece, né, uma história, parecem histórias de navegação, histórias de quem fez um périplo no Mediterrâneo, ou coisa parecida, que eu acho bastante interessante pensar. O David Abulafia, ele vai por essa linha, né? Ele tem um livro muito legal, O Mar... Esqueci. É um livro só sobre o Mediterrâneo, vai até a Idade Média, se não me engano, uma coisa enorme. Mas ele tem os primeiros da história antiga, em que justamente ele vai pegar o material homérico para falar de conexões. As questões que ele está levantando são bem nesse sentido. Olha,
Vamos pegar coisas que aparecem nesses textos, né? Como, por exemplo, a própria essa coisa do Odisseu colonizador ou navegador, o que é que seja, né? E qual é a realidade arqueológica disso? Né? Ele usa o texto para inspirar uma reflexão a partir da arqueologia. E eu acho super bacana, né? Porque, por exemplo, aquela questão dos cavalos, né? O Evans, ele não encontra no nível que ele achava que era o nível de Troia, da Troia Homérica, né? Onde ele achou que estava no Tesouro de Príamo. Na verdade, esse nível do 3º milênio é muito mais antigo, né? Ele não acha ali ossada de cavalo, não tem nenhum sinal de cavalo. Então, como é que você vai ter os troianos domadores de cavalos ali, né? O que normalmente não aparece nas histórias sobre ele é que depois ele escava... ele foi responsável pela escavação dos níveis 6 e 7 e ele mesmo admitiu, olha... O que eu achava que era Troia lá naquele nível anterior, realmente eu estava equivocado. E ele acaba aceitando aquele nível mais modesto, que é dos níveis 6, aqueles níveis mais modestos dos níveis 6 e 7. Ali já tem ossada de cavalo. E aí, né, qual é a relevância disso? Tá? Né, garantir que os domadores e os cavalos homéricos tem uma realidade material? Não, você pode ir além disso. Né? Qual é a relevância do cavalo numa sociedade do bronze? Né? O uso desse animal na guerra. Né? É a mesma coisa quando você vai trabalhar com a questão de carregamento de madeira. Né? Você precisa de madeira para fazer os carros, você precisa para fazer os navios. Então, o cavalo ele é só um pretexto para você pensar em mais coisas. Né? A questão do controle daquela região, que é, né, a entrada para o Mar Negro, que vai ser um lugar de um mercado importante de escravos para todo o Mediterrâneo. Né? Agora, vai ser importante quando? Vai ser importante na Era do Bronze ou vai ser importante na época que o Homero está escrevendo? Né? Então, a pergunta por que os gregos fizeram guerra com Troia, né, como na verdade não são gregos e troianos, né, a gente está falando de populações que se vivem perfeitamente e cultuam os mesmos deuses, né, tem mais ou menos os mesmos ritos de hospitalidade para conservar. Mas essa pergunta sobre uma suposta guerra, se houve, né, ela já acontece nesse nível mais modesto, que acaba assim por um incêndio, mas que não é aquela luxúria toda cheia de ouro. Bom, ela não, certamente não está acontecendo apenas por um sequestro, né? Tem mais coisa aí. Você tem o acesso a esse mercado, você tem, se você estiver falando de Idade do Bronze, você tem um controle de uma região que é importante para os hititas, né? Tem que querem, né? Eles tentam tomar o controle do litoral anatólio, chegou inclusive a invadir Mileto, né, destruir a cidade de Mileto, porque Mileto está controlada pelos aqueus, né, ou por populações que vêm do Peloponeso, pelo menos. Então, eu acho que o texto é legal porque ele te mobiliza a fazer outras perguntas, que não estão exatamente no texto, né, mas ele te inspira a fazer perguntas. Como eu ultimamente tenho gostado muito dessas coisas de pensar, né, os artefatos, como é que eles estão circulando, como é que eles estão sendo interpretados também, né, que é outra coisa. Eu acho que o texto sozinho ele acaba perdendo um pouco o sentido daquilo que está me mobilizando agora. Eu gosto de usar ele para ir para outras coisas, entendeu? Existe essa tendência de tentar recuperar na arqueologia algum tipo de registro material que ajude a pensar o Homero, mas eu acho uma furada tão grande, porque é tão difícil esse processo, sabe? Eu acho que é bom como discussão. Tem alguns textos sobre isso. O próprio Snodgrass tem um livro muito bacana sobre isso. Saiu agora Homeros Artistas. Homeros Artistas. O Archaeology and Homeric Epic, do John Bennett, né? Saiu em 2016, é bem recente. Tem outros, tem um monte.
Agora, eu acho que a tendência, muitos deles seguem a tendência de tentar buscar algum nexo com a cultura material e acabam descobrindo que, de fato, é um texto com uma quantidade absurda de camadas que não se refere a período nenhum. Né? Até porque os indicativos que o Homero oferece são muito cruéis. Por exemplo, foi a Marta que citou o caso do escudo de Aquiles. Né? Não, acho que foi a Lolita. Foi Lolita, desculpa. Citou o escudo de Aquiles. Esse escudo de Aquiles era impossível de ser produzido na época. Desculpa, Lolita, você tem razão, foi você que comentou. Era impossível, tecnicamente era impossível produzir aquilo. E aquilo foi acalentado, as pessoas acalentavam um desejo, essa coisa meio antiparista, né, de encontrar finalmente uma porra do escudo de Aquiles que, né, igualzinho. E passaram anos procurando, naturalmente. A da máscara. E só no século XVIII teve um ourives dos reis da Inglaterra chamado John Flaxman que fez o escudo. Fez 3 exemplares em ouro, um tá no British Museum, o outro tá no acervo da família real e o outro tá como particular. Só no século XVIII os caras conseguiram produzir uma porra do escudo igual aquele que Aquiles descrevia, com aquela quantidade absurda de detalhes que tinha que caber dentro de um escudo, né? Então, quer dizer, o registro material que Homero descreve, se tomado como uma espécie de inventário para você procurar a cultura material, o eco, né, é uma armadilha terrível. É uma armadilha terrível, o que não significa que não produza boas discussões, tá? Inclusive porque eu acho que o mais interessante desse processo é que, acho que foi você também que comentou, Lolita, que as pessoas... Não, foi Marta. Enfim, eu estou enrolado. Que o acesso ao Homero, o acesso aos discursos, às narrativas da Ilíada e Odisseia, eles ocorriam pela voz dos Aedos, mas a voz dos Aedos talvez fosse uma voz muito pequena em relação à quantidade de vozes que estavam fazendo o discurso circular, de ama de leite a imagens em cerâmica, por exemplo, desde o geométrico. Né? Então, não é um registro seguro. A mesma coisa que muitos fazem, o Breton já fazia isso, de tentar desenhar o périplo de Odisseu, indo até o Mar Negro, do Mar Negro até o Estreito de Gibraltar, passando ali pela Sicília e tal, né? É um mapa poético, no limite. É um mapa poético que tem um referente no mundo físico, não tem dúvida. Né? É muito improvável que Ítaca não fosse onde fica a atual Ítaca, muito improvável que Troia não ficasse onde fica a atual Sarlik, né, que o Schliemann encontrou. Agora, que você vai encontrar um vestígio que de alguma forma assegura algum grau de autenticidade ao sítio e ao poema, né, numa confluência harmônica, é muito improvável. É muito improvável. A função do texto não era essa. A primeira corrupção está aí, de você julgar que... E aí está outra armadilha, né? O trabalho historiográfico corrompe o texto. Porque você quer que o texto te diga alguma coisa que ele não buscava dizer, ele não estava preocupado em dizer. Né? Eu gosto da solução do Naquê no título, O Mundo de Homero, que é um mundo de fato. Né? Não é um mundo grego. A língua nunca foi falada, a língua que Homero aparece escrito nunca foi falada em lugar nenhum. Por isso é grego-américo, né? Sim. É uma mistureba de dialetos gigantesca, por causa do escopo pan-helênico, naturalmente, mas é uma mistureba de dialetos que é uma língua completamente artificial. E ainda fica naquela desgraça se você começa a estudar grego pelo grego homérico ou pelo grego ático, né? Porque, pelo menos o grego homérico tem ritmo, né? Mas, enfim, é uma desgraça, porque não existe, não foi feito, não foi pensado para servir de referência histórica. Isso é uma necessidade que a gente impõe ao texto. E aí está a primeira corrupção. Talvez essa seja a segunda corrupção. A primeira corrupção é o acesso, porque a oralidade não deixa fósseis. Né? Então, já está corrompido de antemão. O que para mim não é um problema. Para mim é mais um elemento sedutor. Né? A pimenta que coloca para deixar o prato mais saboroso. Isso que eu ia falar, que você está falando, o texto está corrompido, mas pô, o que a gente pode fazer, né? Vai lá para frente. Porque no fundo, na verdade, essa era, eu acho que é a última pergunta, porque a gente já está com 1 hora e pouco de debate. Eu acho que essa é a última pergunta que eu ia colocar. Porque eu acho o seguinte, eu acho que você e a Lolita se complementaram agora. Porque a Lolita está falando
tomada de Homero como fonte para vestígios de culturas materiais, não de objetos em si, né? E aí você veio com aquela coisa, com uma corrupção, existe hoje, ou com um mau anacronismo, como diria Nicolau Roux, que é aquela coisa da arqueologia da Bíblia ter razão, né? Que é você pegar o Homero para confirmar coisas, confirmar lugares, confirmar objetos. Então, eu acho que eu tenho aqui na minha frente, eu tenho você criticando foi assim que eu entendi. Você criticando essa arqueologia de resgate e a Lolita como o anacronismo controlado, ou bom anacronismo, que é aquela coisa de você pegar o texto como historiador, entendeu? E colocar questões a ele, né? Colocar questões, por exemplo, como é que é o movimento. Será que eu posso trabalhar o Homero para ver vestígios de uma cultura material ligada, por exemplo, a uma grande região de passagem, né? Que vai ser. Mas em que momento, em que época? Não é essa a questão. A questão o que eu posso trabalhar? Às vezes até imaginativamente, né? Às vezes até utilizando a conjectura, que também é uma coisa que a gente tenta não utilizar, mas em história antiga eu acho muito difícil. Aliás, em qualquer história, qualquer escrita, qualquer historiografia, para mim, não dá para começar sem uma conjectura ou sem uma imaginação de contexto, entendeu? Quer dizer, sem um contexto imaginado, que a gente pode depois destruir, mas esse contexto imaginado ele está sempre lá, me parece. E aí, essa última questão que eu ia colocar acabou caindo como uma luva, a gente acabou chegando lá, porque era justamente essa, sobre o uso de Homero, das poesias, dos poemas de Homero como fonte, mas assim, eu tinha pensado, isso é muito genérico, né, usar como fonte, né? Mas quais são os questionamentos que a gente deveria evitar, por exemplo? O que seria uma falsa questão, ou quais são os questionamentos que a gente deveria evitar? Porque eu acho que os questionamentos que a gente pode ter, vocês já colocaram vários aqui, entendeu? O trabalho que vocês fizeram, enfim. A gente tem o exemplo do Finlay, que trabalha com Homero, mas, assim, o que a gente deve evitar? A gente não deve evitar nada, porque evitar está fora de questão, a gente já evita tudo, muita coisa na vida, vamos ser alegres e felizes e não evitar nada. O que a gente deve evitar? Volta e meia tem umas coisas que aparecem em aula, né, que você tem que dizer isso é uma falsa questão, né? Então a gente, na verdade, está lidando com isso o tempo todo. Eu pego, eu acho que um ponto de partida para responder isso qual é a história da Guerra de Troia que as pessoas conhecem hoje. Ela está muito, né? E a gente ela está muito mediada pelo cinema, né? Então, por exemplo, vou pegar o caso mais recente, que eu acho que inclusive ele é mais complicado, mais interessante, que é a série que saiu pela Netflix, feita pela BBC, né? David Farr, né? O cineasta. Volta e meia, os alunos já, por conta da série, eles me perguntam: professora, mas Aquiles podia ser negro? Do ponto de vista histórico, não interessa Aquiles, né? Interessa que comandantes de exército, pessoas com destaque político, destaque militar, né, que vão ser lembradas no futuro, não sejam exclusivamente brancas, né? E aí, essa pergunta, ela não tem como ser respondida com o texto homérico, porque justamente ela não é provocada pelo texto, né? Ou, por exemplo, se, né, tô lá tem uma cena em que a Afrodite tira a Helena, né, do lugar em que ela está e leva ela para dentro do quarto, né, e dá meio que uma bronca nela, dizendo assim: não, estou te levando para o quarto porque você vai ficar aqui esperando pelo Paris, que ele vai chegar. E a Helena fica meio, né,
revoltada e diz, você fica me levando de um lado para o outro como se eu não tivesse vontade própria. Ela tem uma discussão com a deusa, né? Uhum. E a deusa meio que cala a boca nela, olha, você fica quieta, você obedece. Aí tem uma frase ótima, que é para que eu não te odeie tanto quanto te amo agora, né? E a ideia é essa, olha, eu faço com você o que eu quiser, né? Porque eu estou aqui a serviço do Pares, né? O Pares é o meu protegido, não você. Aí essa história, ela gera várias discussões, principalmente entre as meninas da turma, né? Porque aquela é muito estranho, porque afinal de contas é uma deusa que é mulher, e lá pela história do Anquises, né, por meio da qual ela vai ser mãe do Enéas, ela também é ludibriada e convencida por um mero mortal, por um homem, né? É possível que uma mulher fale assim com outra, né? Quais são as dinâmicas de poder que estão aí? E o que significa que você tem uma personagem feminina com todo esse poder sobre uma outra personagem feminina? Até lendo agora o livro da Gerda Lerner, né, ela bota isso o tempo todo. Olha, as diferenças de classe vão ser o que vai garantir que uma mulher se beneficie, né, do domínio sobre outras mulheres ela mesma. Bom, mas isso tudo, assim, ou está lá no texto, ou está numa memória que a gente vai construindo sobre o texto. Né? Isso são falsos problemas. Porque, no fundo, o que interessa é que a gente está falando, no caso das mulheres, de uma sociedade em que, sim, mulheres são sequestradas e trocadas e comercializadas por outros homens e mulheres, né? Ainda que não necessariamente esses personagens tenham existido, né, com suas intencionalidades e agências, né? E para a questão étnica, né? A gente está falando de um mundo que, se é um mundo de contatos no amplo Mediterrâneo, né? Agora eu lembrei o nome do livro do Abulaf, é o Grande Mar, né? É ótimo. Uhum. Se esse mundo que a arqueologia está apontando, a gente vai levar ele em consideração para ler o texto, né? Aí a gente pode fazer um exercício que é o seguinte: essas histórias não chegam no norte da África, essas histórias não chegam no Líbano, né? Uhum. Elas não chegam num destacamento romano na Inglaterra, em que você tem um soldado negro com a sua família que está aí ouvindo essa história. Então, o imaginário sobre essas histórias, em termos de quem são etnicamente seus heróis, ele depende de quem está contando. Uhum. Né? A Netflix ela faz essa versão da história agora porque é a versão necessária diante, né, das nossas reivindicações políticas atuais. Uhum. Então, separar exatamente o que é a pergunta relevante da pergunta irrelevante é complicado, porque talvez você precise da pergunta irrelevante para chegar na reflexão que a gente quer fazer. Uhum. Né? Entendi. A gente precisa de perguntas idiotas, às vezes, que para a gente mesmo parecem idiotas, do tipo, Aquiles existiu, né? A gente tem aquela história, né, em textos hititas apareceu o nome Alexandru, né? Uhum. Tem a história do termo que foi identificado aos Zaqueus. O Philly até ele é contrário a essa interpretação, mas você tem outros nomes como Alexandru, né? Rei de Vilusa. Isso vai aparecer no tratado com um dos reis hititas, que, bom, não importa se esse rei ele foi aquele que cruzou o mar e trouxe Helena, né? Talvez a gente devesse fazer o caminho contrário. Olha, você tem aí um arcabouço de nomes próprios, de topônimos que estão circulando, né, sobre lugares em que estão acontecendo algumas coisas, e esse arcabouço está sendo usado pelos poetas. Olha, Alexandre, eu concordo com você que Rissalik muito dificilmente é a Troia dos poemas, mas
até 500 da nossa era, né, as pessoas acreditavam que aquele lugar é a Troia Homérica, né? Ela conserva esse nome até, vamos dizer assim, para o meu ponto de vista, muito moderno, né? E aí, bom, se aquela história não aconteceu ali, beleza. Na verdade, não importa que aquela história tenha acontecido. Agora, a gente tem um assentamento que, no final da Idade do Bronze, na época das invasões dos povos do mar, esse assentamento vai ser incendiado, vai rolar um conflito, ele vai ser incendiado. Ele já está num momento de declínio, né? Já é uma sociedade em declínio. Provavelmente, os grupos que chegam ali estão tão em declínio e são tão refugiados quanto aqueles que estão parando lá no Egito, né? Que estão invadindo dela. E aí é muito possível que, a partir de dramas reais, né, que tenham acontecido com a população aristocrática, que não vai desaparecer completamente, afinal de contas, isso se estende até o período romano, né? Essa população vai manter histórias circulando a respeito do que está acontecendo. E não só ali, no Delta do Egito, em Mileto, né? São vários lugares. Chipre também vai ser destruída. Então, quantas cidades com seus dramas de reis e rainhas e bravos guerreiros, né, não poderiam servir a essa narrativa? A única especificidade ali é que você tem um conjunto de nomes ligados àquela região, né? Tem a história da fonte, né? Tem uma fonte que está a 150 metros, mais ou menos, da Cidade Baixa, dedicado a uma deusa das águas. Ela é mencionada na documentação hitita. O único, porém, que sim, essa documentação ela é muito fragmentária e você não tem os textos que vieram de Vilusa, né? Você só tem os textos hititas que deveriam ser mandados, mas não foram cozidos. Então, a gente lida com isso de uma maneira muito precária. Então, eu acho que é isso. Você pode usar o texto para, a partir de fato de questionamentos que não são nada históricos, não são necessariamente advindos do nosso rigor, e que a gente pode até dizer, esses são falsos problemas, aceder a problemas históricos mais concretos, né? E que podem responder a questões nossas hoje, que são importantes. Entendi. O que você acha, Alexandre? Não, eu tô de acordo. Quer dizer, não necessariamente o assentamento de Troia, de Ilion, né, é o assentamento que desencadeou a narrativa que a gente conhece, mas pode ter sido uma experiência que gerou uma certa preocupação narrativa que, enfim, resultou em Homero, né? O problema é esse. Eu fico pensando, Marta, e Lolita, com o que vocês estavam falando, eu estava aqui pensando que Homero parece, de alguma forma, com essa série de preocupações que a gente deposita em Homero, eu acho que, de alguma forma, a gente fetichiza um documento em estado puro, transparente, que não abre margem à dúvida, como se ele de fato existisse, né? Um documento quase que oficial. Então, com assinatura, com data, com preservado, quer dizer, que documento é esse? Como se, e ainda que esse documento existisse, ainda que ele possa existir, também não diz muita coisa em relação à história que você produz a partir dele. Então, eu acho que o Homero, acho que uma primeira falsa questão é tentar, de alguma forma, purificar o Homero a partir desse paradigma do documento puro. Que a gente fetichiza, que a gente imagina e que, portanto, tenta parar as arestas para que ele caiba ali. Talvez essa seja, assim, uma forma de corromper o próprio texto. Outra preocupação seria tratar o Homero como um registro historiográfico, um registro histórico, né, do passado grego. E aí Lolita foi ótima nesse sentido, quer dizer, não é por aí que você acessa o texto. Se você faz isso, você já está prejudicando a própria experiência leitora, que também por si só, insisto, numa corrupção, porque a oralidade não deixa fósseis. Também fico pensando na dificuldade que é, por exemplo, alguém que tenta fazer microhistória com Homero. Né? Tá tão em voga a microhistória, não dá, né? Vamos pensar a longa duração, vamos pensar, pelo menos, né? Vamos pensar não só como... Estou indo no sentido que você falou, Lolita, não só como registro de uma experiência humana que foi, de alguma forma, documentada, mas como pensamento de uma época, como uma forma de você ver o mundo. Alexandre, a gente perdeu uns 20 segundos seus aí.
Não, eu estava falando que para isso sempre foi um grande nó, mas também uma preocupação, que é não esquecer que era um texto, que era uma narrativa que existia para provocar entusiasmo. Ah, tá. Era para provocar euforia, né? A gente nega o entusiasmo, a gente nega a euforia, a gente nega esse tipo de coisa. Também isso implica uma perda. E aí eu vou também deixar outra questão que a Lolita também tocou, que talvez não é uma falsa questão, mas que faz parte da história, da própria história de Homero, né? É o fato de que ele nunca deixou de permanecer vivo. Ele nunca morreu, ele nunca foi enterrado. Não é um documento que você desencava e de repente traz de volta à luz. Ele sempre estava por aí. Então ele está aí, por exemplo, no Dom Casmurro, quando o Escobar... Não, como é que é? O Bentinho vai beijar a mão do... É o Bentinho. O Bentinho vai beijar... Bentinho vai fazer um discurso fúnebre para o amigo que supostamente teria saído com a esposa dele, e vai falar que ele está se sentindo como primo, que beijou a mão daquele que matou seu filho. Quer dizer... né? E isso faz parte da nossa interpretação, da forma de lidar com o Homero, porque é uma presença que é incontrolável. Né? Uma presença incontrolável. E que também eu acho que a gente também não deve negar o prazer estético, o prazer literário, hoje literário. Né? Porque hoje a nossa experiência é fundamentalmente literária. Ainda que não fosse da época, ou pelo menos não fosse literário, talvez etnoliterário, como Gremar e Cortês falam, né? Enfim, antes do século XVIII. Mas, enfim, tem muitas questões. O lastro que Homero deixou é importante, essa tendência de fetichizar um documento puro também cai por terra, e eu gosto da ideia de pensar como um espaço em que os gregos estavam um espaço de patrimonialização do passado grego, que serviu de referência não só para pensar um período antigo, um período recuado da sua história, mas uma presença ao longo de toda essa história. E o fato também de não ser, naturalmente, uma história nacional. Mas isso não vale só para Homero, vale para toda a Grécia Antiga, que sempre foi tratada como uma história nacional nos moldes do século XIX, né? Mas, enfim, era particularmente vítima disso também, né? Homero acaba ficando como uma tradição nacional, né? Isso, o mito fundador. Dentro de uma história nacional, o mito fundador da... Eu não sei se vocês conhecem, tem um diretor grego chamado Tasos Bulmetis. Ele fez um filme muito bonitinho, que eu acho que ficou com o título de O Sabor da Vida. Ele faz vários filmes cujo cenário é a ditadura militar na Grécia na década de 70. E tem um filme dele que é uma riqueza, é uma graça, chama Notías. Não tem legenda para o português, até um bolsista meu fez a legenda para a gente poder passar na FFP. A história basicamente é a seguinte: você tem um menino que é o Stavros, que cresce na ditadura, tá? E ele sofre de uma patologia chamada mitopatia. Ele vê mito o tempo todo na vida dele. Só que a imaginação dele dos mitos, ela é totalmente deturpada. Então, assim, o filme começa com ele se imaginando na floresta, no meio da guerra de Troia, com Helena vindo falar com ele, ou Afrodite, já não lembro. E aí, todas as narrativas que ele vai contar para os outros assim, sobre os mitos gregos são ao contrário. Os troianos venceram a guerra, os persas venceram a guerra. Né? E no filme, a família, que é extremamente conservadora, fica em pânico e resolve levar ele no médico, porque, afinal de contas, ele está contando as histórias do jeito errado. São os mitos nacionais que estão sendo destroçados por aquele menino. E é isso. Os militares vão vir para falar com ele, assim, do tipo, por que você está, né, mexendo na nossa memória? Assim, o diretor, ele
brincando com essa possibilidade de Homero como memória nacional, né? Uhum. Eu acho muito difícil que algo equivalente, bom, se bem que em ditadura qualquer idiotice é possível, né? Até querer prender um menino que está contando que os troianos venceram a guerra. Mas, assim, o que é legal é que ele está brincando com a possibilidade, né, de que, para a cabeça de algumas pessoas, essas histórias tenham um teor nacional, né, e justamente sejam prístinas, né, perfeitas, unívocas e não podem ser modificadas. E aí que mora o perigo, né? A literatura grega, o que a gente lida como literatura grega, né? Ela mostra que é o contrário. A beleza dessa literatura é que cada um conta a história de um jeito, né? Tudo bem que ninguém ousou dizer que os troianos venceram a guerra. Mas, né, caso em algum momento a gente encontre, né, alguma evidência, né, nas escavações de Anvilusa, porque você tem um incêndio, você não sabe quem venceu. Você sabe que o sítio continua a ser habitado. Se você ganha alguma evidência ali de que aquela mesma família continuou de pé, né, aquela mesma dinastia, você abre caminho para justamente uma outra narrativa, né, que não é você está assumindo a relação entre texto e sítio. Não, eu estou assumindo que aquele sítio ele corroborou, né, a manutenção dessa memória, né? Ele foi assumido como algo que podia corroborar essa manutenção. Se esse mesmo sítio em algum momento mostra uma evidência contrária, né, o que vão fazer essas polícias do mito, né? O que vão fazer essas polícias da tradição, que não sabem lidar com a mitologia como algo que é móvel, né? É fluido, né? Não tem cânon, não tem uma divindade que vai te punir porque você está contando a história errada, não tem um inferno onde você vai sofrer porque você apresenta uma peça de teatro em que os desfechos são diferentes, né? Eu acho que isso é muito legal, porque, afinal de contas, a gente está falando de um mundo que, em certa medida, existiu, né? E coisas podem ser contestadas sobre o que está naqueles textos, porque esse mundo existiu. Eu acho que a nossa tem muito a ver com isso, né? Eu perdi um pouco o final da tua fala, que eu acho que é importante. Eu acho que a nossa tarefa tem muito a ver, a nossa tarefa como professores tem muito a ver com isso. Dizer que esses textos eles estão amparados numa realidade material, ainda que esse amparo não possa ser mapeado direito pela gente, né? Dizer assim, ainda que esse amparo não seja como a gente normalmente imagina que ele é, tipo Exato. um pilar, alicerce, coisa parecida. É um outro tipo de amparo. Não é uma fotografia, e mesmo se fosse uma fotografia, seria muito limitada. Né? Ela tem as suas bordas. Mas justamente por conta dele vir desse mundo real, né, com o qual ele foi brincando, com o qual ele foi mexendo, esse mundo vai nos surpreender na forma como a gente lida com esse que é justamente agora, né, a polêmica em torno da questão racial na narrativa da Ilíada, né? A alt-right italiana ficou possessa porque Enéas é representado negro. E aí o que você vai fazer, né? Mas isso daí é a nossa história, né? Quer dizer, isso aí enfim, você apresenta o Aquiles negro e a ultradireita, tanto o Aquiles negro, ou branco, ou índio, ou sei lá como você quiser representar, quanto a ultradireita são nossas, né? Não são deles. Sim, ainda bem para eles. Exatamente. Eles tinham outras formas de abominação, mas não essa, pelo menos. Enfim, gente, eu acho que, Lolita, você acabou, na verdade, fazendo a conclusão que eu queria fazer, que é justamente essa. De que o que a gente vai... Qual o ensinamento, né, para os nossos alunos. E eu acho que o maior ensinamento nem está tanto na questão de você ser historiador e usar Homero como fonte,
mas está numa experiência da pluralização das possibilidades de você contar uma história. Eu acho que isso é importantíssimo. Sim. Sabe? Quer dizer, você considerar, sim, a poesia homérica como fonte, a tragédia como fonte, mas considerar justamente não como o Alexandre falou, não como textos literais ou como textos ancorados, textos que têm que vem de um cânon ou coisa parecida. Eu vejo muito... Homero não é a minha praia, quer dizer, eu trabalho com Homero na sala de aula, mas eu vejo isso muito quando eu quero falar de Aristóteles, isso é um horror, porque eu não consigo ver Aristóteles como o filósofo ocidental, da metafísica ocidental. Eu consigo ver Aristóteles como o filósofo numa Atenas século IV, estagirita, ou seja, meteco, dando as suas aulas numa casa emprestada, que não é dele, né? E falando, e os seus discípulos escrevendo. E assim, essa tradição aristotélica, quer dizer, a política, por exemplo, passando de mão em mão, sendo reescrita e reescrita por discípulos, e não nunca pelo autor Aristóteles, né? E daí que ela seja um texto que não é um texto sistemático. Nenhum texto dele é. Agora, vai dizer isso, que eu estou dizendo isso para vocês aqui, vai se tornar público, porque o vídeo vai se tornar público, mas vai dizer isso para quem trabalha com história da filosofia, história da ideia. Eu sei disso porque eu disse já, e não foi muito boa a reação, assim. Eu não reconheço Aristóteles do que você está dizendo. Não vai reconhecer mesmo, porque esse é outro Aristóteles, entendeu? Mas eu acho que isso é importante para a gente. É importante para a gente saber que, antes de tudo, não é respeitar a fonte, porque isso, para mim, é uma falsa questão, né? Mas é preciso respeitar a pluralidade. Assim, é preciso respeitar a pluralidade daquilo que pode ser dito a partir das fontes, porque ela não reside, ela ao mesmo tempo reside na fonte e não reside nela. Porque a gente está falando de Homero, mas se eu colocasse aqui para vocês um inventário de testamento do final do século XIX, onde se tem assinatura, nome de pessoas, bens, coisas materiais que realmente estavam lá e existiram, também vai ter a gente vai ter essa mesma questão. Uhum, sim. Obviamente, é outro tipo de fonte, mas a questão da pluralidade continua. Uhum. Beleza, gente. Então... Beleza. Obrigada. Então, eu vou desligando aqui, e aí quando eu desligar vai estar disponível. Tchau, tchau. Felicidades. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Alexandre. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, Mar. Beijo, tchau. Beijo. Tchau.